trocou de técnico, o cara ganhou duas, o time já tem a cara do treinador, aí ele perde a terceira, balança no cargo, ele perde mais uma, já devia ter sido demitido, e aí ele ganha a próxima, nossa, ele achou as soluções, esse é o cara. Isso me irrita, assim, de um jeito. Bom, vamos lá. Quais os maiores times que eu vi na vida? Acho que o maior deles, e acho que isso deve se repetir muitas vezes, o Barcelona do Guardiola, né? Ali 2008 a 2012. É um time que dava show, um time que encantava muito o quanto dominava e como conseguia dominar com qualidade. Então aquele time pra mim marca muito. Mas eu preciso citar outros aqui que eu acho que tem características diferentes e importâncias diferentes pra mim, né? O Liverpool do Klopp, pra mim, é um dos times que eu mais gostei de assistir jogar, assim, pela vontade de estar sempre no ataque, pela intensidade, pela capacidade de fazer marcação alta, de subir em bloco, né, e de conseguir jogar dessa forma, mesmo contra as maiores equipes e as melhores equipes do mundo. Então o Liverpool do Klopp também me marca muito. Profissionalmente marca o tri do Real Madrid consecutivo, porque eu acompanho, né, da Liga dos Campeões. E aí 2 clubes brasileiros. O Santos de 2002, porque eu acho que aquele Santos me fez assistir muito futebol e passar a entender e querer saber um pouco mais de tática. Aquele Santos do Diego e do Robinho na época me chamava muito a atenção, eu sabia aquela escalação de cor e eu sou gaúcha, né, então não tenho nenhuma relação assim com o Santos. E claro, o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, que é um Flamengo que chama a atenção de todo mundo. É um time e um jogador superestimados. Aqui eu não tenho dificuldade em dizer o jogador superestimado, porque a primeira pessoa que me vem à cabeça é Ibrahimovic. Eu tenho, acho que até um certo ranço assim com o Ibra, porque eu tenho uma preguiça desse marketing todo que ele faz ao redor dele, das frases todas que ele diz. Eu tenho uma preguiça e naturalmente eu acho que ele virou muito mais um grande personagem, acho que é um grande jogador. Mas o personagem que se criou ao redor dele fez ele parecer ser muito mais e melhor jogador do que de fato ele é. Então, pra mim, o Ibra é superestimado. E um time superestimado, a seleção de 2006. Acho que essa a gente esperava muita coisa. E acho que hoje quem vê as escalações pode pensar que aquele time jogava muita bola. E no fim das contas, foi uma seleção muito bagunçada, com os jogadores chegando fora do peso, muita bagunça na preparação, então acho que é um time superestimado. Um time e um jogador subestimados. Eu vou começar com um jogador subestimado. Vou falar aqui que eu não sei se as pessoas vão me achar maluca. Renato Augusto. Eu sou absolutamente encantada com o que o Renato Augusto consegue entregar, como ele consegue fazer diferentes funções, como ele enxerga o jogo de forma diferente. Então o Renato Augusto é um desses grandes caras. Um outro que eu acho que muita gente questiona por não ver o grande futebol dele na seleção brasileira, mas isso não significa que ele não seja um grande jogador. Acho que significa muito mais que ele não é tão bem aproveitado na seleção brasileira, que é o Firmino. Então esses pra mim são 2 jogadores subestimados. E um time subestimado, eu vou também de seleção, e vou da seleção espanhola, que dominou ali na década de 2000, né? Campeã do mundo, campeã europeia e tal. Eu digo subestimada porque é uma seleção que dominava jogos e que tinha um jeito de jogar que eu acho que naturalmente a gente fazia a comparação com o Barcelona do Guardiola. E não necessariamente era só isso, né? Acho que inclusive as duas coisas se conectam, assim, a seleção espanhola muito ali por Xavi, Iniesta, enfim. E o Barcelona, mas não quer dizer que um pegou só do outro. Eu acho que os dois aqui se retroalimentaram no fim das contas. Então eu vou com a Espanha, que controlou ali o fim dos anos 2000. Eu vou aqui de Liga dos Campeões, de Ajax e Tottenham, nessas semifinais que tivemos em 18 e 19, né? Que foi a final ali, Liverpool e Tottenham. E aí na semi tinha a possibilidade de ser Barcelona e Ajax na final, porque a semi era Barcelona e Liverpool e Tottenham e Ajax. E aí no fim das contas passou Tottenham e Liverpool. Mas aquele jogo ele me irritou, sabe por quê? Porque eu tava muito encantada com aqueles meninos do Ajax. Era um futebol de muita troca de posição, um futebol que era muito gostoso de assistir.
E era muito claro ali que, assim, se não fosse naquela temporada para aquele Ajax, não era mais para Ajax tão cedo, como de fato não vem sendo, né? Porque aí os jogadores alguns já estavam até vendidos, enfim, outros já estavam com negociações, as pessoas já chamando atenção, tanto que logo depois já perde o De Jong, já perde o De Ligt, enfim. Então aquele Ajax eu tava torcendo muito para que ele conseguisse avançar. E aí, que o Lucas não fique bravo aqui, nem torcedores do Lucas, mas quando sai aquela virada do Tottenham, aqueles gols do Lucas no segundo tempo, aquela loucura toda que foi aquela virada, eu já tava dentro do estúdio pra fazer o pós-jogo e assim, eu tive que virar de costas porque eu fiquei revoltada vendo os moleques do Ajax jogados no chão. Então aquele jogo me irritou bastante. Um jogo que me fez chorar, eu não sou essa pessoa que chora com o jogo, tá? Mas uma lesão que me fez chorar, a lesão do Neymar na Copa do Mundo de 2014. Mas não é o momento da lesão, é o pós, quando a gente consegue ver na Granja Comari um vídeo que o Neymar grava e, assim, claramente muito inchado de chorar, né, de triste e tal. Uma voz, assim, muito triste. E aí depois o helicóptero na Granja, né, pra fazer a locomoção do Neymar. Aquele momento ali foi o momento que eu dei uma leve choradinha, assim, porque eu tenho um pouco essa coisa, não tenho muito essa coisa humana, assim, de tentar enxergar as histórias por trás dos atletas, sabe, de enxergar os humanos que tem ali atrás. Uma Copa no Brasil, ele podia arrebentar, chegar a uma final e tal, não sei se ia ser diferente, o Brasil e a Alemanha, mas aquilo ali me deixou muito triste, assim, aquilo ali me fez chorar. A hora que o helicóptero chega na Granja Comari é a hora que eu dei uma pequena choradinha. A discussão mais tensa que eu já tive sobre futebol, eu não sou essa pessoa que discute, assim, loucamente a apela, mas eu vou lembrar aqui de uma discussão que eu tive no antigo Esporte Interativo, né, hoje TNT Esportes, no YouTube, com o Bruno Formiga. Não foi uma discussão que marcou nem a mim nem a ele, mas eu lembro porque muitas pessoas depois disseram que eu passei do ponto, nos próprios comentários, né? Como é no YouTube a gente consegue ver com facilidade. As pessoas, assim, revoltadíssimas, porque eu tinha, sei lá, usado algum termo que as pessoas não tinham gostado em relação ao Formiga. E pra ele tava tudo muito bem, pra mim tava tudo muito bem. Mas as pessoas ficaram achando que aquilo foi um quebra-pau louco. Então eu vou me lembrar dessa. Nem lembro o assunto que era. Qual comentário de futebol mais me irrita quando eu ouço? Alguns. Eu poderia dizer a troca de técnico toda hora. Putz, isso me irrita muito. Trocou de técnico, o cara ganhou 2, o time já tem a cara do treinador, aí ele perde a terceira, balança no cargo, ele perde mais uma, já devia ter sido demitido, e aí ele ganha a próxima, nossa, ele achou as soluções, esse é o cara. Isso me irrita, assim, de um jeito. Outras duas coisas também me irritam. Pipoqueiro. Nossa, eu tenho pavor do termo pipoqueiro. Porque assim, ninguém quer entregar, fez corpo mole. Ninguém quer entregar, principalmente decisão, né, final e tal. E pipoqueiro, então, é de uma preguiça, assim, inacreditável que eu tenho. Porque são seres humanos, como eu disse, eu gosto de enxergar o humano que tem por trás. Alguém se imagina indo bater um pênalti depois de um jogo terminar empatado, de tu tá depois de uma prorrogação, 120 minutos nas pernas, nas costas, na cabeça, e aí tu tem que atravessar o campo inteiro pra ir bater o pênalti e o goleiro parece que vai cada vez mais crescendo. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Então eu respeito muito quando os caras passam por algum problema e não é chamando de pipoqueiro que eu respeito, óbvio. Porque chamar de pipoqueiro não é respeitoso. Essa aqui, assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Jürgen Klopp certamente seria o cara que eu queria tomar um chopp. Ele é uma grande figura, um cara carismático, a forma que ele trata os atletas. O livro do Klopp fala muito sobre a vida dele, fala, óbvio, sobre a vida profissional, mas fala muito do humano que é o Klopp. Tô eu aqui falando de novo, né, do humano por trás do profissional. Mas é que é isso, assim, a forma como ele trata os jogadores, a conversa que ele tem antes da contratação, se o cara tá com algum problema na família, se a esposa tá grávida, tá perto de nascer, e aí ele tem essa conversa. Eu acho ele diferenciado. E ele é muito resenha, ele já foi pra bar com torcedores do Liverpool. Então eu queria muito. Meu sonho de vida é tomar um chopp com o Klopp.
eu não queria fazer pergunta, eu queria ser uma mosquinha e tá em alguns momentos. E de novo eu vou tocar na parte humana. Eu queria ser uma mosquinha pra ver o momento que o Neymar recebe a notícia da lesão que ele tem e que ele tá fora da Copa. E eu queria ser uma mosquinha pra saber o que se passa na cabeça do Thiago Silva no momento em que ele tá, assim, meio desesperado na disputa de pênaltis na Copa do Mundo aqui no Brasil. Eu queria ser uma mosquinha pra saber o que se passa ali naquela cabeça, porque eu acho que nem perguntando, sei nem se eles lembram, assim, as coisas que passam exatamente nesse momento. Mas eu queria muito entender o que se passa. E essa, definitivamente, não é uma crítica ao Thiago Silva. Acho que é muito humano toda a pressão que tinha ali, ele ter ficado daquele jeito. Mas eu tenho muita vontade de saber. Se passa a carreira inteira, se passa só o sonho, se passa o peso de se perder, o que se passa ali naquele momento. Eu vou de uma final de Liga dos Campeões, sem ser essas que eu participei, mas eu vou com uma final entre Barcelona e United. 2011. Era aquele Barcelona que encantava, aquela final o Barcelona jogou muito. Tem a ver um pouco com a minha história até, porque eu sempre conto que quando eu tava me formando na faculdade, meu sonho de cobertura era uma final de Liga dos Campeões. E eu coloquei isso no meu convite de formatura. E a final que eu coloquei era um Barcelona United. Só que era que já tinha acontecido, né? 2008, eu acho. 2008, 2009, agora já não lembro. Mas, então a de 2011, depois ela pra mim é muito marcante, porque eu já tenho uma vontade, assim, extra de cobrir. E porque era o Barcelona daquele jeito, né? Eu nunca vi o Messi, por exemplo, jogando em loco, treinando. Eu gosto muito de ver os jogadores treinando, assim. E eu nunca vi isso do Messi, então eu gostaria muito de ver aquele Barcelona todo do Guardiola. Me incomoda muito o termo mimimi para várias coisas, várias questões que muitos jovens usam. Me incomoda raiz e Nutella, mas eu acho que o que mais me incomoda é a necessidade de odiar um e pra gostar de um eu tenho que odiar o outro, sabe? Então se eu digo que o Messi é o melhor jogador que eu vi jogar, ou o Ronaldinho Gaúcho é o jogador que mais me encantou jogando futebol, isso não significa que eu não goste do Cristiano Ronaldo. E eu acho que tem essa coisa hoje, assim. Preciso odiar um pra gostar do outro. E não, dá pra gostar das duas coisas. É a dualidade da coisa, sabe? Tu tem que ser ou uma coisa ou outra. Ou 8 ou 80. Não tem o meio termo. Isso me incomoda. E acho que os jovens têm bastante. Eu vou de Neuer, até pela meio que revolução, de repente a gente pode dizer que ele fez. Eu vou de Buffon, um cara também de tantos anos, né, e de tanta importância no futebol italiano. Eu vou de Navas, que eu acho que precisa ser... Aliás, o Navas podia estar aqui no meu jogador subestimado, porque as pessoas acho que não valorizam o Navas tanto quanto ele merecia, né? Jogador que venceu tanto com o Real Madrid na Liga dos Campeões, jogador que fez tanta diferença pro Paris Saint-Germain nessa Champions, então eu vou colocar o Navas aqui. E aí vou de Dida, um paredão e uma frieza completa. E vou de Iker Casillas, mais um aqui do Real Madrid. 5 maiores defensores, eu vou juntar aqui defensor, zagueiro e lateral, tá? E aí vou colocar Sérgio Ramos, apesar de eu ter vários pontos a fazer em relação a Sérgio Ramos, principalmente a falta de fair play, de repente, seja a palavra mais leve que a gente possa usar aqui, em alguns lances. E especificamente um lance que me marca muito e que eu acho que é muito feio e é muito claro que o Sérgio Ramos não vai na bola ou, né, tentando alguma coisa justa, é o lance com o Salah na final da Liga dos Campeões de 17 e 18. Ali é muito feio, assim, é um lance de judô. Então eu vou colocar o Sérgio Ramos apesar deste lance, tá? Sérgio Ramos, Thiago Silva, Cannavaro eu vou colocar aqui porque é um zagueiro que é baixinho, é um cara que foi importante muito na Itália, na seleção de 2006, um cara que foi o melhor do mundo, então eu vou meter aqui o Cannavaro. Daniel Alves, e aí fiquei na dúvida entre Roberto Carlos e Marcelo. Daniel Alves, não preciso falar. Roberto Carlos e Marcelo, como é defensores, eu acho que o Roberto Carlos era melhor defensivamente, por isso eu vou colocar ele. A não geral, eu prefiro o Marcelo, mas eu vou de Roberto Carlos. 5 maiores meias. A gente começa com a classe, a elegância e o terno, que provavelmente o Zidane deveria ter usado durante a carreira dele. Xavi e Iniesta, os dois precisam estar aqui, não preciso nem explicar muito. Ronaldinho Gaúcho está no meu coração, o cara que mais me encantou jogando futebol, o cara que mais parei pra assistir jogando futebol.
e Rivaldo, que não sei se não podia estar lá no subestimado até. É que o Rivaldo tinha pouco marketing, né? Acho que tinha pouca imagem trabalhada. Mas o Rivaldo jogava uma barbaridade. 5 maiores atacantes. O meu 9 preferido da vida, do mundo, de todos os tempos, pra sempre, Ronaldo Fenômeno. Eu sou absolutamente apaixonada pelo Ronaldo Fenômeno. O arranque que ele tinha, o poder de finalização que ele tinha, como ele precisava de poucos toques na bola, como ele ajeitava o corpo com facilidade. Eu amo o Ronaldo Fenômeno. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, esses dois óbvio que tem que entrar, senão eu não assisti futebol aí nos últimos 10 anos. Romário e Neymar. Sim, o Neymar vai estar aqui, acho que o Neymar tá entre esses grandes atacantes. Poderiam ter outros, mas eu acho que o Neymar, de qualidade técnica, ele é muito diferente também. Então o Neymar tá aqui nos meus 5 atacantes. Uau!